Será que a Cuca encarnou no corpo do Saci? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambolha, que eu falo de série, eu falo de filme, eu sei que você gosta de falar sobre esses assuntos também, então é o momento de se inscrever nesse canal, vai! Clica aí e deixa o seu like também, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e fica por aqui. Cidade Invisível finalmente estreou a sua segunda temporada, a gente estava aqui há mais de 2 anos esperando, mas esse momento chegou. Eu tenho um carinho bem grande por essa série porque o maior vídeo desse canal é sobre Cidade Invisível, então eu não deixaria, obviamente, de falar sobre essa sequência. E esse é um vídeo com spoiler, tá? Se você ainda não assistiu a série, vai lá, assiste e depois volta aqui pra gente bater esse papo. Então vamos lá, eu quero começar com a Maria Caninana, que eu acho que foi a entidade que teve o melhor arco da temporada. É a que mais está ligada diretamente ao conflito principal, que envolve a família Castro e todo o histórico de exploração daquele lugar. A lenda da Maria Caninana conta também com seu irmão, que é chamado de Honorato e que tem aparência de cobra, assim como ela, mas é tratado como o irmão do bem. Já ela é encarada como a cobra do mal porque vivia derrubando as embarcações do povo. Mas dependendo do barco que derruba, às vezes até melhor, né? De qualquer forma, a série parte desse princípio de que ela é má, mas subverte isso totalmente depois, o que eu achei muito legal. No último episódio, a gente viu que os dois irmãos foram separados ainda na infância, então a Maria Caninana foi condicionada por tudo que ela ouviu na família Castro a jogar do lado errado da história. E desde o começo eu tava chocado com tudo que essa mulher tava fazendo e pensando quando que ia rolar essa virada na personagem. E a expectativa foi cumprida da melhor forma pra mim, porque eu amei a cena dela de reencontro com a sua origem, achei uma sequência toda muito bonita e cheia de simbolismos, né? A risadinha que ela dá quando tá dentro do Marangatu me fez escorrer uma lágrima até. Essa reconexão com a natureza e com a sua cultura tem um significado muito forte dentro da narrativa da série, e a forma como o roteiro trabalhou o arco dessa personagem é um super elogio que eu tenho essa temporada. Falando agora sobre o Muiraktã. Tá aí a explicação da origem daquele amuleto de proteção que aparece desde a primeira temporada, primeiro com a Gabriela e depois com a Luna. Era o Muiraktã que foi perdido pelo Honorato no dia que os brancos invadiram a aldeia e mataram a mãe deles. O amuleto foi encontrado pela mãe da Luna quando ela estava lá na região e agora voltou para as mãos da dona original. Agora eu quero falar sobre a Matinta Perê. Eu achei muito interessante a figura que a Letícia Spiller construiu para essa entidade. O tom da voz, a cadência da fala, aquele olhar que parece que ela vai ler a tua vida inteira em 5 segundos. E ela tem uma energia muito enigmática, então eu fiquei tentando descobrir o que tinha por trás daquela caracterização de bruxona. E pelo que a gente entendeu, ela é uma das faces da Jaciara, anciã, que pediu ajuda aos ancestrais depois do Honorato morrer e o Marangatu ficar sem proteção. A resposta que ela recebeu foi que ela precisaria se transformar no ser de 1000 faces. O que pra mim ficou confuso nessa história é, a Matinta não existia antes disso, na figura humana mesmo? Todas as cenas que a gente vê a Letícia Spiller fazendo a Matinta foram de depois da morte do Honorato. Mas onde que ela estava antes disso? A minha interpretação, até de forma independente da série, porque eu não acho que o roteiro tenha nos dado informações suficientes pra isso, é que a Matinta é uma entidade que tá presente na natureza de uma forma mais fluida. Não necessariamente ela vai estar ali na forma de uma coruja ou de uma bruxa, mas ela vai estar ali naquele campo de proteção sobrenatural, espiritual, seja lá o que for. Até porque tem essa coisa dela precisar ser chamada, né? Nesse caso, os ancestrais acharam importante que ela se juntasse à Jaciara e se personificasse para proteger o Marangatu. Vocês também interpretaram mais ou menos assim ou nada a ver? Deixa aí nos comentários pra gente bater esse papo. De qualquer maneira, esse é um tipo de lacuna que eu não acho tão positivo assim deixar em aberto, sabe? Eu adoro o roteiro que deixa perguntas pra que a gente trabalhe a nossa capacidade de interpretação, acho importante, inclusive, porque senão a gente vai ficar vendo só coisa muito expositiva. Mas Cidade Invisível, desde a primeira temporada, deixa bastante coisa meio mal explicada e às vezes isso não me soa como uma proposta, e sim como um descuido. Essa revelação envolvendo a Jaciara e a Matinta acontece naquela viagem que a Cuca fez o Eric experienciar. Como ele estava totalmente fora de controle, mostrar aquelas memórias serviu como uma última cartada para tentar fazer o Eric racionalizar a situação toda e deixar de agir sob o efeito dos poderes todos que estavam acumulados dentro dele. O Eric dessa vez foi encarado quase como um vilão, né? O pedido da Luna pra Matinta fez ele voltar à vida, mas não exatamente como a gente esperava. O Marangatu trouxe ele de volta, mas com um buraco no meio do peito por conta do final da primeira temporada e com essa capacidade de absorver os poderes das entidades. E isso mexe demais com a cabeça dele, principalmente a partir da obsessão que ele tem em proteger a Luna a todo custo. Contraditoriamente, essa viagem que ele faz no plano espiritual, sei
sei lá, que faz ele aterrar e entender as coisas com a cabeça do Eric e não com as interferências dos poderes todos. Deu certo, mas infelizmente era tarde porque ele já tinha tirado os poderes da Cuca. E como o corpo dela já era velhinho, mais de 200 anos de estrada, não tinha como ela se manter viva sem eles. E a gente ficou triste, claro, mas foi uma cena visualmente muito bonita também. E ela sabia que isso ia acontecer, ela sabia que o Eric não ia conseguir se controlar e que isso ia significar a sua morte. Mas a Cuca já tinha dito que confiava no Eric, não nesse que ela estava vendo ali, essa versão totalmente perdida, mas na essência dele, digamos assim. Então com isso, ela sabia também que depois de ver essas memórias todas, o Eric ia se ajeitar na vida. E um parênteses importante agora, galera, comecei a postar diariamente, tanto no Instagram quanto no TikTok. Então tem bastante coisa lá que não vai vir pro YouTube. São vídeos muito mais curtos, obviamente, e isso faz com que as postagens sejam mais instantâneas, digamos assim. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Os vídeos de Cidade Invisível saíram antes lá do que aqui. Então segue esses perfis, por favor. Eu vou deixar os links aqui na descrição, beleza? Aí agora vamos pra conclusão da narrativa do Eric, que é uma cena super bonita também, que eles entram lá no Marangatu e ele parte para um outro plano. A Jaciara fala pra Luna, deixa ele ir. Deixa ele atravessar. Isso diz muito sobre esse apego excessivo que existia na relação de pai e filha e que, no fim das contas, fez muita coisa acontecer do jeito que aconteceu. É óbvio que é difícil encarar a morte do pai e é difícil igual ver a sua filha correndo perigo, mas essa teimosia dos dois acabou travando o rumo natural dos acontecimentos. Por que insistes em controlar o destino dela? Isso a Matinta perguntou pro Eric no episódio 4. O papel da Jaciara, enquanto Matinta ou não, foi de fazer as coisas voltarem pro lugar que deveriam estar. Então é isso, o Eric decidiu entrar no Marangatu para devolver os seus poderes. E como o corpo dele tinha praticamente apodrecido, assim como a Cuca, ele não tinha como continuar vivo depois disso. Então o Eric atravessa, a Luna vai lá dar um bisu para ver como é que é, e encontra a Gabriela e o Eric, os dois, pai e mãe, juntos naquele outro plano. E acho que essa imagem dos dois juntos ali, em paz, vai ajudar a Luna a seguir em frente também. Se rolar uma continuação, eu acho que a Luna vai ter esse lado sobrenatural explorado com mais intensidade ainda. Já o Eric não deve voltar porque não teria nem sentido depois disso. Eu acho, de fato, que o Eric morreu. Agora... E tem uma coisa, desde a primeira temporada a gente tá se perguntando, mas qual que é a entidade do Eric, e da Gabriela, e da Luna? Pra mim tá respondido, nenhuma. Nenhum dos três foi, é ou vai se tornar uma entidade. Na minha interpretação, eles são pessoas energeticamente abertas a esse universo, com uma sensibilidade muito grande, uma disposição muito grande, e um histórico e tudo mais, e por isso eles são afetados de forma mais direta, mas para por aí. Falando sobre o tal do Castro lá, o desgramado foi condenado e logo em seguida já fala que não vai ficar nem 2 semanas preso. Mas a natureza deu seu jeito nisso, eu sinto. Eu acho que a Maria Carinana matou ele com uma picada bem dada. Tem gente achando que ela buscou o Castro pra se aliar a ele novamente. A gente acha que não faz sentido com o final que ela teve. Se a série fizer isso, gente, larguei mão. E também tem um pessoal perguntando como que ela foi parar ali. Gente, eu acho que foi pela água do vaso sanitário, porque a privada é a primeira coisa que a câmera mostra quando ele entra. A coitada veio pelo esgoto, mas foi por um bom motivo. E, gente, cadê a mula sem cabeça nessa história toda? Entendo que ela teve um momento catártico no final do episódio 3 e até pode servir como uma finalização da sua história, mas ela acabou totalmente desconectada do plot principal. Ela não aparece nem no episódio 4, nem no episódio 5. Pra mim não tem sentido eles usarem uma lenda tão emblemática do folclore brasileiro pra quase nada. O momento que ela fala, eu sou a mula e a mula sou eu, é ótimo e parece que vai desencadear em algo super potente, mas não, ela só desaparece. E toda aquela história com o padre também é meio confusa, não chega a lugar nenhum. A sensação que eu tenho às vezes é que o roteiro não acredita nas próprias histórias. Isso é muito estranho pra mim. Agora vamos ao que interessa. O que foi o Saci surgindo do nada na última cena? Não tem muito como a gente saber como que ele foi parar na Amazônia, nem como que ele estava vivo, mas eu lembro da sensação de ter ficado com a pulga atrás da orelha no final da primeira temporada, pensando, será que morreu mesmo? Porque ele desaparece da cena com o próprio redemoinho. Eu achei isso suspeito na época. E tem a coisa do bambu também. A lenda do Saci diz que ele nasce de um broto de bambu, e o lugar que a Luna e o Bento estão lá na mata, no final, é um bambuzal. Isso não pode ser coincidência, não é possível. Talvez a série esteja mesmo sugerindo um renascimento do Saci. E vocês viram que ele surgiu com uma borboleta atrás dele? Estão falando aí que os poderes da Cuca podem ter sido passados para o corpo do Saci, mas eu não acho que tenha sido isso que aconteceu ali. Quando a Cuca morre, todas as borboletinhas se espalham na floresta, e pra mim isso quer dizer que ela vai continuar viva, de algum jeito, em cada uma delas. Significa sim a morte da Inês, do corpo físico da Cuca, mas a entidade vai estar sempre
por ali, acompanhando os seus e protegendo a natureza. Agora me diz pra você, o que significou essa borboleta? Comenta aí. Resumindo, o que eu achei da temporada, eu acho que falta corpo pra alguns plots, eu acho que falta dedicar um tempo maior pra alguns conflitos, pra gente entender de fato quem são algumas personagens, quais as motivações, os contextos que elas estão inseridas. Algumas coisas acontecem sem a gente entender muito bem porquê, e eu acho essa uma falha grave de roteiro. Foram pouquíssimos episódios, né, e uma narrativa reduzida demais, e sinceramente, às vezes me parece que algumas cenas foram gravadas com pressa. A necessidade de efeitos visuais acaba encarecendo bastante a produção da série, e talvez eles tenham tentado enxugar ao máximo o roteiro. Mas se foi uma escolha, é equivocada, na minha opinião, porque uma história mal contada chama mais atenção que qualquer outra coisa. Tem pontos positivos, como os próprios efeitos visuais, deu pra ver que eles evoluíram muito e rolou um super investimento nesse sentido. Não tem como não falar da representatividade indígena, que é essencial para uma série como essa, que fala sobre o folclore brasileiro. Nisso eles melhoraram muito e foi incrível ver uma personagem como a Maria Carinana tendo um destaque tão grande e tendo um arco tão importante para a temporada. E claro, levar a história pro norte do país, com sotaques diferentes dos que a gente está sempre acostumado a ver, e com línguas nativas dos povos originários. Para mim, esse com certeza foi o maior acerto dos novos episódios. Mas pensando na série como um todo e falando principalmente de estrutura narrativa, eu achei essa temporada bem inferior à primeira. E a primeira já não era lá essas coisas nesse sentido também. E é isso, gente. Muito obrigado por ter visto até aqui. Mais uma vez eu vou pedir pra você dar uma olhadinha nas minhas redes, segue lá, TikTok, Instagram, e se inscreve aqui no canal se não fez isso ainda, dá um like. E por último, deixa nos comentários o que você achou dessa temporada. Não deixa de compartilhar aqui suas interpretações sobre o final, e até o próximo vídeo. Tchau!